Covid entre jovens de 30 a 39 anos aumenta 565% só em 2021, aponta Fiocruz. Boletim divulgado nesta sexta-feira 26 sobre os dados recentes das infecções pelo novo coronavírus no Brasil aponta para um rejuvenescimento da pandemia. O avanço foi verificado pelos pesquisadores a partir dos números semanais divulgados pelo Ministério da Saúde desde o começo do ano até o dia 13 de março. O país se encontra em uma situação de colapso do sistema de saúde, ao mesmo tempo que a pandemia vem ganhando novos contornos, afetando faixa etária mais jovem de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos e 50 e 59 anos, escreveu a Fiocruz. Segundo o estudo, o aumento de casos foi de, respectivamente, 565,8%, 30 a 39 anos, 626% de 40 a 49 anos e 525,93% de 50 a 59 anos. Para os pesquisadores, os números sugerem um deslocamento da pandemia para os mais jovens. O boletim aponta que desde o início da segunda onda, na semana epidemiológica 46, que compreende o período de 8 a 14 de novembro de 2020, observou-se um aumento de jovens com Covid-19 que procuram serviços de saúde. A investigação chama atenção para o deslocamento da incidência para a faixa mais jovens e a manutenção de mortalidade concentrada em faixas mais velhas. Esta mudança ainda é inicial, contribuiu para o cenário crítico da ocupação dos leitos hospitalares, apontou a Fiocruz. A Fiocruz pede que sejam adotadas medidas de lockdown para tentar diminuir a disseminação do novo coronavírus com a agência Sputnik Brasil. Tóquio registra 430 novos casos do novo coronavírus. São 88 casos anotados e mais em comparação com o sábado na semana passada. O metropolitano de Tóquio declarou ter confirmado 430 novos casos de infecção por coronavírus até às 3 horas no horário japonês da tarde de sábado 27, o oitavo aumento consecutivo na contagem total diária em relação ao dia referente na semana anterior. São 88 casos registrados e mais em comparação com o sábado da semana passada. Este é o oitavo aumento consecutivo na contagem total diária em relação ao dia referente na semana anterior. O número total de infecção na capital japonesa encontra-se agora em 119.661. ANEEL proíbe corte de luz em famílias de baixa renda até o dia 30 de junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, proibiu nesta sexta-feira 26 o corte de energia elétrica de famílias de baixa renda por falta de pagamento até o dia 30 de junho. A média foi justificada com base na crise gerada pela pandemia da Covid-19 e contempla cerca de 2 milhões de famílias. Além dos consumidores de baixa renda, a medida se estende também para as pessoas cadastradas na tarifa social. As informações foram publicadas pelo próprio ANEEL. Essa é uma contribuição do setor elétrico para o enfrentamento da pandemia para atenuar os efeitos dela para os consumidores mais carentes, disse o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone. Segundo a agência, a iniciativa também vai beneficiar unidades ligadas à saúde, como hospitais e centros de armazenamento de vacina, além de locais onde existam equipamentos essenciais à vida. A sociedade brasileira se deparou com um agravamento da pandemia que afeta de forma mais intensa a parcela mais pobre da população, para a qual a fatura de energia representa uma proporção mais significativa do orçamento familiar, afirmou o diretor relator da questão, Sandoval Feitosa.
As medidas aprovadas nesta sexta-feira 26 terão validade até 30 de junho de 2021, podendo ser reavaliadas ou prorrogadas a depender da evolução da pandemia no país. A determinação não isenta consumidores de baixa renda do pagamento pelo serviço de energia elétrica, mas também o objetivo de garantir a continuidade de fornecimento àqueles que, neste momento de pandemia, não têm condições de pagar sua conta com a agência Sputnik Brasil. Com 3,4 mil mortes, o Brasil passa de 310 mil vítimas da Covid. O número é o segundo maior contabilizado, foram quase 86 mil novos casos. O Brasil passou mais uma vez na marca das 3 mil vítimas da Covid-19, registrando 3.438 óbitos em 24 horas e chegou nas 310.550 mortes desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, neste sábado 27. A taxa de letalidade está em 2,5% e o índice de mortalidade está em 147,8 para cada 100 mil habitantes. Essa é a terceira vez em menos de uma semana que o número de mortos passa de 3 mil. A primeira foi no dia 23, com 3.251, e o recorde foi registrado nesta sexta-feira 26, quando 3.650 brasileiros perderam a vida em um dia. Desde a segunda-feira 22 foram contabilizados pelo CONAS 16.508 falecimentos, mais um recorde negativo na pandemia. Também pela terceira vez na semana, São Paulo registrou mais de 1.000 mortes, foram 1.051 registrados no sistema. Com isso, o estado continua liderando a quantidade de vítimas quando considerados os dados totais, com 71.747. O Rio de Janeiro é o segundo na soma absoluta das mortes, 36.026, mas é o que continua a representar a maior taxa de letalidade, com 5,6%, mais do que o dobro da média nacional. Minas Gerais, 23.366, Rio Grande do Sul, 18.680 e Paraná, 16.124, fecham o top 5 de maiores quantidades de óbito. Foram ainda 85.948 novos casos, totalizando 12.490.362 contaminações, conforme o boletim, e o estado de São Paulo também lidera nos valores totais, com 2.410.498 contágios confirmados. Na sequência, aparece Minas Gerais, com 1.093.539, Paraná, 833.786, Rio Grande do Sul, 828.397, Santa Catarina, 793.856. As médias móveis dos últimos 7 dias estão com patamares recordes. Também os casos estão em 77.129 por dia e as mortes em 2.543, com a agência ANSA. Juíza condena Bolsonaro a indenizar repórter por danos morais. A decisão considerou o presidente culpado por ofensas de cunho sexual contra o jornalista da Folha de São Paulo. A juíza Ená de Lemos e Silva Machado, da 19ª Vara Civil de São Paulo, condenou o presidente Jair Bolsonaro a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, em 20 mil por danos morais. A decisão, que ainda cabe recursos, determinar também que Bolsonaro pague as custas processuais e honorários advocáticos no valor de 10% da condenação. A repórter acionou a justiça após sofrer um ataque com cunho sexual no ano passado. Ela, repórter, queria um furo. Ela queria dar o furo dos risos da presidente e outras pessoas. Disse o presidente em entrevista na saída do Palácio da Alvorada em fevereiro de 2020. Após uma pausa durante os risos, Bolsonaro concluiu: a qualquer preço contra mim. O comentário de Bolsonaro fazia referência ao depoimento de um ex-funcionário de uma agência de disparos
de mensagens em massa por WhatsApp, dado a CPMI das fake news no Congresso desde 2018, o ano em que Bolsonaro foi eleito. A jornalista fez uma série de reportagens sobre uma rede de empresas suspeita de uso fraudulento de nomes e CPFs de idosos para registrar chips de celular e garantir disparo de lotes de mensagem em benefício de político. A juíza considerou que Bolsonaro violou a honra da autora, causando-lhe dano moral, devendo, portanto, ser responsabilizado. Segundo a magistrada, a utilização da palavra furo, que é um jargão jornalístico para se referir a uma informação exclusiva no sentido dúbio, em relação à jornalista, repercutiu tanto na mídia como também nas redes sociais, expondo a autora. Neste caso, de acordo com a juíza, não há que se falar em liberdade de expressão ou de pensamento, pois não é ilimitado, devendo observar o direito alheio, especificamente a intimidade, a honra e a imagem da vítima. Até a publicação desta matéria, o Palácio do Planalto ainda não havia se manifestado sobre o assunto. Agência e Estado. O governador de Santa Catarina é afastado pela segunda vez em processo de impeachment. Por 6 votos a 4, o Tribunal Especial de Julgamento aceitou parcialmente a denúncia contra Carlos Moisés. Por 6 votos a 4, o Tribunal Especial de Julgamento aceitou parcialmente, nesta sexta-feira, 26, a denúncia contra o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, PCL, no segundo pedido de impeachment. Com isso, o chefe do Executivo Estadual fica afastado provisoriamente por até 120 dias e a vice-governadora Daniele Reineri, sem partido, assume o cargo e o prazo começa a contar a partir de terça-feira, 30. O governador é apontado por suposta prática de crime de responsabilidade na compra dos 200 respiradores artificiais junto à Veigamed, com pagamento antecipado de 33 milhões de março do ano passado. Os equipamentos nunca foram entregues ao Estado e parte do valor não foi recuperado pelo governo. No ano passado, Moisés já havia sido afastado por 1 mês em outro processo de impeachment, mas foi absolvido e retornou ao posto na época. O governador era apontado por suspeita de prática de crime de responsabilidade por ter concedido reajuste salarial aos procuradores do Estado, equiparando as remunerações com os procuradores da Alesc. Na sessão, 10 integrantes do Tribunal Especial de Julgamento apresentaram seus votos, 5 desembargadores do TJ Santa Catarina, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e 5 deputados estaduais. A desembargadora e relatora do caso, Rosane Portela, da UOF, foi a primeira a ler o voto. Nela detalhou todo o processo, citando o percurso da compra, denúncias e desdobramentos desde o início do caso em março de 2020. Segundo a relatora, houve omissão por parte do governador em resguardar o dinheiro público. Para Rosane, há requisitos legais para levar adiante a representação contra o governador pela compra de 200 ventiladores pulmonares por ter ordenado despesas sem absorvência nas prescrições legais, por ter prestado informações falsas ao CPI e da ausência de responsabilização dos subordinados. Por outro lado, a magistrada considerou genérica a denúncia contra o governador na contratação de hospitais de campanha que não saiu do papel. Não é possível evidenciar a participação dos representados na irregularidade relacionada ao procedimento administrativo, de modo que é apontado apenas de forma apenas genérica e sua anuência com os atos praticados, o que não é suficiente. Inclusive, prejudica o exercício
do direito de defesa, destacou a magistrada. Com isso, a desembargadora aceitou a denúncia contra o governador pela compra de 200 ventiladores pulmonares, mas negou o recebimento em relação aos hospitais de campanha. Na sequência, foi a vez da desembargadora Sônia Mara Smith. Magistrada salientou que se mostra incontroversa a materialidade, ou seja, a existência de indícios de demonstrarem a prática de delito. Para ela, o governo estadual não exigiu garantia alguma de empresa contratada antes do pagamento antecipado de 33 milhões. O processo de contratação se formalizou sem as mínimas formalidades legais, sem lisura, eficiência e moralidade que sobeja, que sustentada nos autos, a negociação remontou flagrantemente a parcialidade, salientou a desembargadora. Para a magistrada, os sinais de irregularidades já estavam desenhados antes do contrato ser assinado. Para exemplificar, Sônia cita os orçamentos de duas outras empresas que vieram desprovidos de dados essenciais como semelhança entre si. Terceiro, se manifestar, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, voltou por rejeitar a denúncia contra o governador diante das provas reais apresentada pela defesa e de todo o material constante nos autos dos processos. Não há dúvida de que o governador Carlos Moisés da Silva não cometeu crime de responsabilidade, salientou o parlamentar. Na sequência, o desembargador Roberto Pacheco decidiu aceitar o recebimento da denúncia contra o governador devido à compra dos respiradores para o magistrado. O crime de responsabilidade percebido na omissão de Moisés em responsabilizar o seu subordinado quanto a evidenciada prática de algum ato violador da Constituição. O próximo a votar foi o deputado José Milton, ex-chefe PP, e o político salientou que foi por 2 vezes prefeito de Sombrio, no sul de Santa Catarina, e destacou que os governantes não têm como acompanhar os detalhes dos processos administrativos. Por fim, esse chefe votou contra o recebimento da denúncia contra Moisés. Na sequência, foi vez do desembargador Luiz Zanelato, que salientou que o governador tinha conhecimento da compra dos respiradores e foi omissivo, ao relegar exclusivamente aos subordinados hierárquicos os atos de zelar inspecionar pela boa explicação do dinheiro público. Não tem praticado condutas positivas com o propósito de prevenir prejuízo econômico do Estado. O denunciado assumiu o risco de produção do resultado lesivo, o que caracteriza dolo na modalidade eventual, salientou o magistrado. Já o deputado Valdir Cobalcini, MDB, votou contra o progressimento da denúncia, já que para o político não foram identificados elementos de autoria e materialidade do envolvimento de Moisés. Considera o governador inocente pelo crime de responsabilidade, salientou o parlamentar. Na sequência, o deputado Fabiano da Luz, PT, também votou contrário ao prosseguimento do processo por falta de provas. Penúltimo a se manifestar é o desembargador Luiz Forneroli. Decidiu seguir os outros magistrados e votar pela continuidade do processo de impeachment pela compra dos 200 respiradores. Já o deputado Laércio Exustes, PSB, foi o último a votar e aceitou o progressimento da denúncia. O advogado de defesa do governador Marcos Probst salientou que Carlos Moisés só pode ser julgado por aquilo que está na lei. Se é afetado por atos de terceiro, jamais o processo dos respiradores foi submetido à apreciação dos governadores. Foi
O próprio governador que pediu em 22 de abril de 2020 que fosse feita a denúncia à Polícia Civil sobre a compra dos respiradores, disse defensor da Folha Expressa. Programa Supera Rio, regulamentado no Estado. O programa Supera Rio, criado pela Lei 9.191/21, que prevê um auxílio emergencial de até 300 para a população fluminense, é uma linha de crédito de até 50 mil para microempreendedores e autônomos. Foi regulamentado o decreto 47.544/21, publicado no Diário Oficial do Executivo desde sexta-feira 26. É assinado pelo governador em exercício Cláudio Castro, define qual será a ordem de prioridade de pagamentos e os órgãos estaduais envolvidos no processo. Não dá para fazer isolamento no estado do Rio sem auxílio emergencial e com a quantidade de trabalhadores informais que o estado tem um risco e muito grande como uma fome, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Alerj, deputado André Ceciliano, autor da lei que deu origem ao programa Ceciliano. Ainda lembrou que o Estado terminou o ano de 2020 com 120 mil desempregados e acredita que a expectativa inicial é de se beneficiar mais de 300 mil pessoas. Como vai funcionar? De acordo com a lei, o benefício mínimo será de 200 e as famílias poderão receber 50 extra por filho. No máximo de 2 terão prioridade as famílias que comprovadamente tenham renda mensal per capita igual ou inferior a 178 e de preferência estejam inscritas no Cadastro Único de Programa Social CadÚnico. O benefício também será prioritário aos trabalhadores que poderão vínculo formal de emprego durante a pandemia que sigam sem qualquer outra fonte de renda e que ganhavam um salário inferior de 1.501, além dos profissionais autônomos, trabalhadores da economia popular solidária, agricultores familiares, microempreendedores individuais e produtores culturais. As famílias com crianças e adolescentes de 0 a 18 anos também terão prioridade. A proposta proíbe o recebimento do auxílio de forma cumulativa e outro benefício previdenciário ou assistencial, seja este de origem federal ou municipal. Pessoas que estejam recebendo auxílio-desemprego também não poderão ser contempladas. O auxílio terá validade até 31 de dezembro de 2021. Se o benefício for concedido e não for utilizado decorrido 3 meses do encerramento do programa, a verba retornará para a conta do Tesouro Estadual. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos da CEDSODH ficará responsável pelo fornecimento dos dados referentes ao CadÚnico e os critérios técnicos para identificação da elegibilidade do beneficiário. Já a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, poderá emitir resolução para regulamentar de forma pormenorizada os procedimentos operacionais necessários à efetivação do pagamento do auxílio. Também ficou definido pelo decreto que os dados relativos ao auxílio serão publicados no portal de transparência do governo. Sem direito ao programa. O decreto também determina que não terão direito ao programa pessoas que não morem no estado do Rio, que façam uso de alguns benefícios federais, estejam presos em regime fechado e menores de 18 anos, com exceção de adolescentes que são mães. Será obrigatório que a cidadã tenha o CPF e esteja com sua situação regularizada junto à Receita Federal. Será instalada uma ouvidoria para analisar cancelamento ou indeferimento do auxílio de renda mínima, caso o problema não seja solucionado
pela ouvidoria será instituída uma Câmara de Resolução de Conflitos entre a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral do Estado, PGE, do Rio de Janeiro, para analisar a questão. Para a linha de crédito. A linha de crédito é de até 50 mil prevista na lei será destinada às micro e pequenas empresas, às cooperativas e associações de pequenos produtos, aos microempreendedores individuais, aos profissionais autônomos, aos empreendimentos da economia popular solidária, aos agricultores familiares, aos agentes empreendedores culturais, aos microempreendedores residentes em favelas e periferia e os empreendedores sociais e os negócios de impacto social. O valor deverá ser pago em até 60 meses, tendo uma carência mínima de 6 a 12 meses, segundo a especificidade e o valor da linha de crédito concedida. A concessão acontecerá através da Agência Estadual de Fomento, AGRIO, e o Executivo ficará responsável pelo pagamento das despesas com juros compensatórios dos empréstimos e beneficiário deverá pagar os atributos, taxas, a tarifa bancária da operação, além de eventuais juros de atraso no pagamento das parcelas. As empresas receberam o crédito também terão que priorizar o pagamento de salário e remuneração dos trabalhadores, além do pagamento de tributos estaduais e municipais. O regulamento ainda define que caberá à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda acompanhamento e prestação de informações relacionadas aos empregos gerados e postos de trabalho formais derivados do financiamento às campanhas. Ainda serão proibidas de reduzir injustificadamente os postos de trabalho. O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os municípios a fim de garantir a celeridade e a desburocratização de acesso ao crédito. A AGRIO deverá informar semestralmente ao Poder Legislativo o número de benefícios, empregos gerados e os novos negócios fomentados por essa norma. Já o governo deverá regulamentar a medida indicada o órgão responsável pela gestão e celebração de contratos com bem fixação de limites e condições de crédito às categorias beneficiadas, e o órgão competente deverá encaminhar alerta de prestação de contas com números de beneficiários e valores para a execução da linha de crédito. Financiamento do projeto. Para custear o programa foi promulgado na lei o projeto de emenda constitucional do PEC 52/21, também de autoria de Ceciliano, mais de 53 parlamentares, que propõe a desvinculação de 30% do saldo dos fundos estaduais, como Fundo de Combate à Pobreza do FSCP, para o custeio do programa. O deputado citou outras fontes, como refinanciamento da dívida ativa promovida pelo governo. O Fundamental Estadual de Combate à Pobreza este ano vai arrecadar mais de 5,5 bilhões. Se tirarmos 30% deste fundo, já teremos 1,5 bilhão para o programa. Também temos a lei dos REFs, que deverão gerar 1,2 bilhões, e a sobra orçamentária de 2020 de cerca de 2 milhões, e outros fundos como FECAM, Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, para que tem entre 800 milhões e 900 milhões, afirmou. Militares matam mais de 80 em atos pró-democracia em Mianmar. Entre vítimas, há crianças. Mais de 400 morreram desde fevereiro. No dia mais sangrento dos protestos pró-democracia em Mianmar, as forças de segurança que tomaram o poder no país mataram, ao menos, 80 pessoas, informa o portal Myanmar Now neste sábado, 27. Os números são difíceis de confirmar por conta da repressão também ao trabalho dos jornalistas, mas o site afirma que os dados foram repassados por hospitais consultados em 35 cidades.
Algumas organizações chegam a falar em 90 vítimas. Entre os mortos neste sábado, estão duas crianças, uma de 5 e outra de 13 anos, também conforme o portal. Com isso, desde que as manifestações começaram, no início de fevereiro, já são mais de 400 mortos por policiais e forças de segurança em diversas cidades do país. O sábado foi marcado pela celebração do Dia das Forças Armadas e contou com uma grande parada em Naypyidaw, onde o líder do golpe de Estado, Min Aung Hlaing, fez um discurso prometendo a convocação de novas eleições, mas sem data definida. Por conta da festa dos militares, as organizações pró-democracia convocaram para a mesma data grandes protestos. A ordem pública de Hlaing era de que os militares estavam autorizados a atirar na cabeça e nas costas dos civis. Internacional militares matam mais de 80 em atos pró-democracia em Myanmar entre vítimas, há crianças, mais de 400 morreram desde fevereiro. Foto, ANSA Forças Armadas celebraram festa, enquanto repressão aos civis foi a maior até o momento. Credit, foto, ANSA por Jornal do Brasil publicado 27, mar, 2021-1903. No dia mais sangrento dos protestos pró-democracia em Myanmar, as forças de segurança que tomaram o poder no país mataram, ao menos, 80 pessoas, informa o portal Myanmar Now neste sábado. 27, os números são difíceis de confirmar por conta da repressão também ao trabalho dos jornalistas, mas o site afirma que os dados foram repassados por hospitais consultados em 35 cidades. Mais sobre o assunto, 19 de fevereiro de 21. A mecânica é a identidade do game por Jornal do Brasil. 20 de dezembro de 2020. A quase normalidade de um país anormal. 18 de setembro de 2020. Como recuperar arquivos apagados no pendrive. Algumas organizações chegam a falar em 90 vítimas. Entre os mortos neste sábado, estão duas crianças, uma de 5 e outra de 13 anos, também conforme o portal. Com isso, desde que as manifestações começaram, no início de fevereiro, já são mais de 400 mortos por policiais e forças de segurança em diversas cidades do país. O sábado foi marcado pela celebração do Dia das Forças Armadas e contou com uma grande parada em Naypyidaw, onde o líder do golpe de Estado, Min Aung Hlaing, fez um discurso prometendo a convocação de novas eleições, mas sem data definida. Por conta da festa dos militares, as organizações pró-democracia convocaram para a mesma data grandes protestos. A ordem pública de Hlaing era de que os militares estavam autorizados a atirar na cabeça e nas costas dos civis. The Daily Poster Sinfônica de Brasília celebra aniversário do hino nacional com vídeo. The Daily Poster. Governadores pedem a Bolsonaro prorrogação de calamidade pública por 6 meses. The Daily Poster. Lula, é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos. A Embaixada dos Estados Unidos em Myanmar emitiu uma nota condenando o exército pela morte de civis desarmados na repressão dos protestos pró-democracia. As forças de segurança estão matando civis desarmados, incluindo crianças, justamente as pessoas que eles juraram defender, acrescentam ainda os norte-americanos. O golpe de Estado aplicado pelos militares ocorreu no dia 1º de fevereiro, dia em que os parlamentares eleitos em 8 de dezembro iriam tomar posse. Naquele dia, foram presos a líder de facto do país, Aung San Suu Kyi, e o presidente, Win Myint, além de diversos representantes políticos.
As Forças Armadas justificaram o golpe por uma suposta fraude eleitoral na vitória avassaladora do partido de Suu Kyi, o Liga Nacional para a Democracia, NLD, que teve mais de 70% dos votos. No entanto, tanto a Nobel da Paz de 1991 como o presidente estão sendo acusados de crimes que nada têm a ver com o processo eleitoral. As eleições de dezembro marcavam o segundo pleito livre desde 2015, que também foi vencido pelo NLD. Antes desse ano, os cidadãos ficaram 25 anos sem uma democracia real, vivendo em um regime militar, com a agência ANSA.